Boa tarde, pessoal. A gente vai iniciar aqui a nossa live. Oi, Tânia, tudo bom? Tudo bem, filha? Como é que você Ai, está? tudo bem. Ai, é um prazer poder estar contigo hoje, compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, né? O quanto é importante a gente abordar esse assunto, né? Prazer é todo meu. Para quem não sabe, a gente vai abordar o assunto sobre a sexualidade, o que é sexualidade, como que é falado na sexualidade no contexto familiar, como é falado sobre a sexualidade nas escolas, e um pouquinho sobre como é vista dentro da questão do suicídio, até para a gente finalizar esse mês, né? E para fechar com chave de ouro, falar um pouquinho os danos que o suicídio também acaba causando, né? Para quem não me conhece, eu sou a Donilda, eu sou psicóloga com formação na área da sexualidade e hoje eu tenho uma formação com muito orgulho do EZPAS, né, que é uma prevenção ao abuso sexual, emocional e a prevenção à sexualidade, né? Então, basicamente essa sou eu. Vou deixar a Tânia falar um pouquinho, né, de quem ela é. Eu sou de Santa Catarina e vou deixar agora você falar um pouquinho sobre você, Tânia, por favor. Então, boa tarde. Eu sou Tânia Garcia, sou de Fortaleza, sou pedagoga, sou sexóloga e também, junto com a Donilde, a gente concluiu aí o EZEPAS, né, que é um curso sobre educação sexual, emocional e prevenção ao abuso sexual. É um prazer estar aqui para a gente bater esse papo acerca da sexualidade, né, que é um tema muito delicado e, infelizmente, ainda muito cheio de tabu, mas super necessário a gente discutir sobre essa questão, trazer esse debate, não só aqui para as redes sociais, mas para as instituições, né, como escola, igreja, família, para ver se a gente diminui os abusos e defende melhor as nossas crianças, os nossos adolescentes. Infância blindada. Oi, oi, tudo bem? Aqui tô mandando um oi aqui para nós, chamando nós de lindas. Linda é você também. Tá, eu vou falar um pouquinho da sexualidade. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ir interrompendo, e aí depois a Tânia também vai começando, e aí assim a gente vai falando. Um assunto bem, uma conversa bem didática, mas que faça sentido na vida de todos que estão participando, né? Primeiramente, falar o que é sexualidade, né? Como que é falada de sexualidade? Na maioria das vezes, as pessoas associam que quando se fala de sexualidade, a gente está falando do ato sexual. E não é, né? Sexualidade é quem nós somos como indivíduo. A Organização Mundial da Saúde afirma que sexualidade ela nos impulsiona para a vida, é quem nós somos como indivíduo. E ela é desenvolvida desde a nossa existência, desde quando a gente está no útero, né? Da gestação, ali, naquele momento a gente já está recebendo a nossa sexualidade através do afeto, do desejo, das emoções, da própria alimentação, tudo que a mãe está recebendo, ela também está transferindo para essa criança e ali nesse momento já está sendo desenvolvida a sua sexualidade. A partir do momento que ela sai do útero da mãe, né, do mundo interno para o mundo externo, ela vai potencializando a sua sexualidade. Como que ela vai potencializando, né? A mãe vai suprindo as suas necessidades básicas, que é o mamar, é o cuidar, a questão da higiene, é o amor, é o toque, é o cheiro. Ela está potencializando a sexualidade dessa criança. Conforme essa criança vai crescendo, o que ela vai recebendo com as suas necessidades básicas e como ela é como indivíduo, é a sua sexualidade também. Daqui a pouco vai envolvendo o seu meio familiar, tá inclusa a sexualidade, o meio social, o meio religioso, cultura. Tudo isso também é a sexualidade, é quem nós somos como pessoas. Então, para a Organização Mundial da Saúde, sexualidade é quem nós somos hoje, é o que nos impulsiona para a vida. Então, tirar esse tabu que quando se fala de sexualidade, a gente está falando do ato sexual e não é sobre isso. Sexo é outra história. Dentro do contexto da sexualidade, porém, isso só com adulto. Criança não tem esse contexto do sexo. A criança ela tem só a sua sexualidade. Então,
um pouquinho do que seria uma sexualidade. É basicamente isso, e todos nós temos a sexualidade. Quer falar um pouquinho, Tânia, para potencializar? Assim, completando assim o que você falou, né? A sua fala, a sexualidade, ela envolve tudo aquilo que a gente busca em ter prazer, satisfação, né? No momento em que eu busco uma formação, no momento em que eu busco um alimento, eu vou buscar algo que me dê prazer. Eu não vou atrás de algo que vai me trazer o dissabor, né? Então, a sexualidade, ela perpassa por todas essas questões. Assim como a Vanilde falou, existem alguns fatores que influenciam, né? Fatores políticos, econômicos, religiosos, culturais. Claro que quando eu vou desenvolver um trabalho nesse sentido de educação, por exemplo, eu tenho que conhecer a cultura, eu tenho que conhecer que lugar é esse, como esse pessoal pensa, né? A ReSelf Educacional, que é uma educação, uma instituição que trabalha a educação menstrual, ela traz um conceito bem atualizado, né? Porque a gente sabe que o conceito da Organização Mundial da Saúde já trouxe esse conceito há muito tempo, se eu não me engano, desde 1992. Então, ele já vem sofrendo algumas mudanças, como a educação sexual compreensiva, né? Que ela perpassa pelo processo de ensino, aprendizagem, sobre todos esses aspectos que a gente já falou, cognitivos, emocionais, físicos, sociais da sexualidade, e visa dotar as crianças e os jovens de conhecimentos, de atitudes, aptidões, valores, para que eles possam ter uma vida dentro da sua sexualidade, do seu desenvolvimento como ser humano saudável, né? Que ele possa ter bem-estar, que ele possa ter dignidade, né? Que, por exemplo, a questão da dignidade menstrual. Muitas crianças não têm ainda o conhecimento da importância do absorvente, tá? E aí é o quê? É a ausência de dignidade menstrual. Só um exemplo que está dentro da nossa sexualidade, né? Então, desenvolver também as nossas relações sociais, as nossas relações sexuais, baseada no respeito, na ética, no próprio bem-estar meu, seu e de qualquer pessoa, né? Porque a gente precisa ter uma educação sexual que assegure a proteção das crianças e dos jovens aos seus direitos ao longo da vida. Então, essa é uma grande questão que a gente traz para ser discutida. Por quê? Porque diante da quantidade de crianças e jovens que são abusados, que são violentados nesse aspecto da sua vivência, da sua vida sexual, da sua sexualidade em si, né? A escola, a família, a igreja e algumas outras instituições estão agindo que nem avestruz, colocando a cabeça debaixo da terra e não se posicionam. E não dá mais, né? Não dá mais para a gente esperar que se posicione para que essa mudança aconteça. Porque uma coisa é verdade, né, Adonilda? A gente aprende todo dia que a informação protege, né? A informação traz segurança. Vejam só aqueles jovens da medicina, olha, gente. Tem uma pergunta aí, Tânia. Ó. Meu filho é autista. É normal ter sexualidade mais aflorada? Quer dar continuidade e depois eu falo? A sexualidade, ela é independente de você ter uma necessidade educacional especial, como você ter TDAH, né? Você ter síndrome de Down, ou você ter autismo, né? Porque, na verdade, as pessoas não são autistas, não são... elas têm, né? Elas existem, né? Elas existem, elas têm prazer também, né? Independente disso, né? Eu tenho um filho, um sobrinho que ele tem autismo, ele nasceu com autismo, mas ele não é um autista. O autismo não o caracteriza, né? Não o define. O que define é o ser que ele é, a sua essência, né? Então, independente disso, dessa característica, ele vai ter desejos, ele vai ter sonhos, ele vai brincar. Isso também depende de todos aqueles fatores que a gente falou, porque
Depende da sua família. Se é uma família que vê esse ser humano como um ser humano que pode ser feliz, que pode produzir, que pode ir atrás dos seus sonhos, ela vai promover isso aí. Mas se for uma família que acha que o filho é doente, que está sem jeito, que para ele nada vai dar certo, então nada vai dar certo. Depende muito de como você vê, né? Quando você vê né? a Ele referência. pega a família como referência, né? Um modelo. Agora, recentemente eu assisti um vídeo que eu achei lindo, uma mãe que tem uma criança que nasceu com síndrome de Down, e ele se comunicando assim tão bem, ela ensinando para ele como ele ter aquele comportamento diante da sociedade, diante dos padrões, diante dos valores. É a coisa mais linda, porque eu não lembro assim o título, mas se vocês me seguirem, está lá na minha página, tá? Aí, assim, eu não sei se eu respondi, né? Antes de você continuar, eu queria só dizer assim, que o que eu queria só fazer uma pergunta assim para a gente pensar, né? O que a sociedade ensinou para você, para mim, para você, para vocês todos, acerca da sexualidade, né? O que a sua família lhe ensinou, a escola, ou você aprendeu sozinho ou sozinha, né? E o que falta você descobrir? Eu acho que ainda pode descobrir muita coisa, mas assim, eu aprendi praticamente sozinha. Não foi assim sozinha, porque na minha época assim, de pré-adolescente, a gente percebia as mudanças no corpo, mas não entendia nada, achava tudo estranho, ninguém dizia nada para a gente, nem a escola, nem a família. Então, as amigas ali se reuniam no recreio e começavam a fazer perguntas uma para a outra, e cada uma sabia menos do que a outra, mas o que a gente aprendeu foi aonde? Em revistas de banca de revistas, banca de livros, né? Assim, então, esse é um risco, graças a Deus eu não tive acesso naquela época, nada pornográfico, né? Até porque as nossas perguntas, as nossas dúvidas eram bem inocentes, mas nos angustiava de uma certa forma, né? Nos angustiava, porque a gente estava se descobrindo, nosso corpo estava aflorando aí, os hormônios e tudo, então a gente vai sofrendo aquelas mudanças da puberdade e a gente estranha, a gente quer só saber. Mas aí eu até entendo, né, assim, de não ter essa educação dos professores, dos pais naquela época, porque eles também provavelmente não tiveram. E a importância dos nossos filhos hoje, 2023, os nossos sobrinhos, sobrinhas, netos, bisnetos, das crianças de uma maneira geral, serem protegidas e esclarecidas, porque a criança só, o que ela pergunta, ela só quer saber aquilo, e muitas vezes é tão inocente, e os pais ou a escola ficam apavorados, aí quer transformar uma gotinha d'água numa tempestade, e aí ficam com medo e acham que a professora vai ensinar sexo para o seu filho, vai despertar o seu desejo. Não desperta não, gente. O organismo do ser humano tem um momento certo de ser despertado para o sexo. Não é o professor que vai ensinar. Tem um momento certo. Porque nós somos regulados por hormônios. E os nossos hormônios em determinada idade, porque cada ser humano é um ser humano, eu não vou fechar aqui uma idade, ele se desenvolve com uma certa idade da gente. Eu, por exemplo, eu vim manifestar toda a mudança no meu corpo aos 13 anos. Hoje, uma menina de 11 anos tem um corpo bem formado, parece até ter mais idade, né? Hoje também está muito precoce também, né, Tânia? A questão do corpo, desenvolvimento, né? Muito mesmo, então. Responde aí também você. E dando continuidade no que você está falando, eu acho que faz muito sentido, né? Nós precisamos falar mais sobre o que é uma sexualidade, orientar as crianças de um modo geral, porque quando a gente orienta dentro de uma fala confiável, educadora, nós estamos ensinando essa pessoa a conhecer o seu corpo, a entender o que é uma sexualidade e a prevenir de um suposto abuso sexual. Porque na maioria das vezes, quando a gente não tem essa fala dentro de casa com os nossos filhos, é exatamente o que você falou. Às vezes é numa roda de conversa com amigos. Hoje, a questão da tecnologia hoje está muito... Tudo é tecnologia. E daqui a pouco, essa resposta talvez não seja uma resposta confiável. E aí, como é que fica essa orientação? Então, nós precisamos falar sim. E quando a gente traz esse contexto para dentro da família, para dentro da escola,
é a questão dos tabu, a questão dos pais nunca também ter recebido essas informações, e eles acham que por ele não ter tido essa informação, com os filhos tem que fazer a mesma coisa. Não, a gente precisamos mudar essa mentalidade, nós precisamos entender que hoje a gente vive no século 2023. Então, tipo assim, a gente não pode ficar parado no tempo, a gente não tem que fechar, viver dentro de uma caixinha e deixar em risco os nossos filhos, as nossas crianças, a sofrerem diversas questões de abuso, porque o abuso hoje não é só o ato sexual, ele vem por diversas formas. Então, quando você abre a sua visão, a sua mente de entender, eu não recebi essa educação sexual, porque eu também não recebi da minha mãe, mas não quer dizer que eu não vou passar isso para minha filha, não quer dizer que eu vou passar para um sobrinho, é essencial. Nós precisamos falar, porque falando, nós estamos educando, nós estamos trazendo uma verdade para ele dentro de um contexto que ele vai saber quem ele é, sobre o corpo dele, sobre a sua sexualidade, sobre a prevenção, a orientação, e é esse o nosso papel hoje, né? Quando a gente traz essa... É claro que a gente tem que trazer uma informação saudável. Exato. Porque a informação aí na internet está cheia, mas são informações que levam a criança a cair, a criança ou o adolescente, né, o jovem, a cair em armadilhas, né? Por quê? Porque essa má informação, ela pode levar à pornografia, né, ao abuso, o abuso virtual, o abuso físico, né, assim. Então, quando a gente traz, porque assim, nós, professores, educadores, sexólogos, psicólogos, profissionais que têm essa preocupação de defender a criança, de trazer informações sobre como ela se defender, como ela proteger o seu corpo, ensinar os pais, né, que são os primeiros da rede de proteção, né, é a família, como ele deve conversar com a criança sobre isso. Essas informações, elas têm que ser trazidas, minha gente, para a família, para a escola, para as igrejas, para as instituições de uma maneira geral. Porque a gente sabe de casos de crianças que, ouvindo uma simples palestra, ela descobriu que estava sendo abusada, né? E o pior... Não sabia, né, que não é abuso. Exatamente. Não está escrito aqui na testa do abusador que ele é um abusador, né? Então, muitas vezes o abusador está tão ali do seu lado, tão presente, pode ser um tio, um pai, um padrasto, um avô, o Papai Noel, né, lá do shopping, que pega as criancinhas e bota no colo. Pode ser, minha gente, aqui na minha cidade já houve um caso numa praça em que o Papai Noel ficava colocando as crianças no colo e ficava passando a mão nas partes íntimas da criança. E uma mãe viu e a denúncia foi feita imediatamente ali. E como a praça estava com um movimento grande, muitas pessoas, havia policiais presentes. Ali mesmo foi resolvida essa questão. Ele foi retirado dali e foi preso. Então, existe isso. E muitas vezes as mães, eu entendo, eu não estou aqui criticando, que eu sei que muitas mães têm uma vida corrida, trabalha fora, trabalha em casa, é uma vida muito corrida e às vezes chega tão cansada que não se atenta para essas coisas. Uhum. Infelizmente, independente do seu cansaço, da sua correria, você tem que parar e olhar para os seus filhos, dar atenção, conversar, explicar que o corpo dele é só dele, que até a gente que vai tocar, a gente tem que pedir uma certa permissão. Mamãe agora vai passar o sabonete no bumbum, mamãe agora vai passar o sabonete no cabelo, né? Porque é corpo humano, a gente não tem que ficar constrangido quando for pegar nas partes íntimas da criança, como mãe, como médica, né? A vovó. E tem as pessoas certas para tocar nas partes íntimas de uma criança, né? Mas mesmo assim, a gente tem que ter cuidado e a criança precisa saber disso, que quem pode tocar são os seus pais, né? Sua família, e mesmo assim, nem são, né? Porque tem pai que abusa, né? Tem pai que molesta seus filhos. Então, assim, é tudo muito tão delicado, mas a gente não pode, né? Nós somos considerados embaixadores que defendem as crianças, os adolescentes. A gente não pode se calar, né? Eu, pelo menos, eu fico angustiada, porque eu fico muito triste com crianças sofrendo esse tipo de abuso, principalmente de pessoas da própria família, conhecidos. Eu fico imaginando, meu Deus, aquela mãe que não tem com quem deixar seu filho para ir trabalhar, ela vai deixar com quem? Quem é essa pessoa que vai ficar com essa criança? Quando eu estava na sala de aula, minha gente, muitos alunos vinham falar comigo sobre abuso, tá? E a gente não... Conta isso pra gente, Tânia, para ver o quanto isso é real,
o quanto isso é comum. Então, por que que nós estamos hoje aqui, né? Porque nós precisamos falar mais dentro desse contexto, que parece que é uma realidade que não existe, mas existe sim, e não é uma cidade específica, é global. Então, nós precisamos falar. Então, você, como educadora, por favor, traga um pouquinho dessas experiências, desses relatos, para ver se conscientiza mais pessoas e entender, pô, eu preciso olhar para o meu filho, eu preciso conversar, eu preciso orientar de uma forma que é correta. Se eu não sei essa informação, eu preciso buscar. Aonde que eu vou buscar? Nas redes sociais, hoje nós embaixadores da proteção à criança, é o que mais tem. Então, se você tem dúvida, busque a mim, busque a Tânia e busque outra rede também que você acha que é confiável. Mas você precisa ter essa informação de uma forma correta. Então, traga esse relato para a gente para poder conscientizar mais essas pessoas. É assim, eu sempre me preocupei com essa questão, até pela minha própria história, né? Assim, de ter curiosidade daquelas mudanças, porque eu sempre tive essa curiosidade. Eu não, às vezes a gente diz, Tânia, você já foi abusada? Não, eu nunca fui. Eu já sofri bullying por causa, assim, da forma de me vestir, eu gosto de muitos acessórios, né, de roupas coloridas e tal. E aí, às vezes, as pessoas ficavam me chamando, lá vem a cigana e tal, lá vem... Esse tipo de bullying. Mas, assim, abuso na área sexual, não. Mas eu sempre tive curiosidade de saber sobre o desenvolvimento humano nesse aspecto, né? Então, assim, nas escolas por onde eu passei, nunca encontrei um professor que trabalhasse essa questão. Até porque eles tinham medo, tinham vergonha, né? Aliás, dizia até que aquilo ali não era coisa de criança, né? Isso não é coisa de criança. Vocês têm que perguntar isso aos pais de vocês. Até concordo que tem que perguntar aos pais. Mas, e o que é coisa de criança? Curiosidade não é coisa de criança, porque naquele momento a criança, o jovem, o adolescente, eles estão sendo curiosos, né? Então, assim, eu sempre gosto de usar a arte, a música e a literatura como meios para trabalhar questões assim bem polêmicas, né? Então, eu sempre trabalhava na área da cidadania e na área das ciências, procurando colocar a questão da educação em sexualidade voltada mesmo para o desenvolvimento do ser humano no aspecto sexual. E aí eu trazia o livro, apresentava o livro primeiro para os professores da escola, quem queria trabalhar comigo, ninguém queria, eu sempre trabalhava sozinha. Depois eu marcava uma reunião com os pais e apresentava o livro, né? E aí pedia a permissão deles, se eu poderia trabalhar. O livro que eu trabalho é Adolescência e Puberdade. Eu não lembro o autor agora, é um livro grande, da capa azul e excelente. Aí eu mostrei tudo. Aí só teve uma menina que ela tinha faltado no dia que eu estava falando assim, que eu estava marcando a reunião com os pais, mas aí quando foi no dia seguinte que eu falei, aí ela disse, vou falar com a minha mãe. Então, no outro dia, ela disse, minha mãe disse que não queria que eu aprendesse sobre isso na escola. Eu disse, tudo bem, então, quando eu estiver trabalhando, você vai lá para a biblioteca. Aí tudo bem. Quando foi no outro dia, ela chegou e disse, minha mãe disse que eu podia ficar na sala de aula para aprender sobre isso, né? Porque eles viram que o que eu estava trabalhando realmente era a questão das mudanças do corpo, né? Da questão da anatomia, da higienização, que por incrível que pareça, tem crianças que não sabem fazer a higienização quando vai fazer as suas necessidades, né? E os pais não educam também, né? Não educa, né? Olha, conheço um caso de criança, é citado aí na literatura, da criança que vivia procurando médico com infecção urinária, com a vagina completamente, a vulva, né, completamente inflamada. E aí foram feita uma pesquisa na casa dela, quando foi descoberto que quando ela ia fazer a higienização após fazer o número 2, ela puxava, ela fazia a limpeza de trás para frente. Então, quando ela fazia esse movimento, ela trazia fezes para a sua vulva, entendeu? E aí ela se tratava e era novamente adoecida, se tratava... Aí quando foi feito, quando se descobriu a forma como ela estava se higienizando, foi que veio novas orientações, tudinho, e daí ela passou a saber como fazer. Então, para você ver a importância da educação, tá? Então, assim, eu sempre orientava, baseava o meu planejamento nessa área em cima da
as dúvidas das perguntas deles, das crianças, que eu trabalhei muito com pré-adolescente, crianças de 9 a 12 anos, raramente chegava um de 13 anos na minha sala. Então, eles tinham muitas dúvidas, sabe? Eles perguntavam. Quando eu via que a dúvida era só daquela pessoa, eu respondia só para ela individualmente, né? A pergunta vinha de mais de uma pessoa, várias crianças fazendo a mesma pergunta, eu procurava responder de forma didática, de forma respeitosa, de forma saudável para a criança, brincando, usando música, usando as historinhas, literatura, desenhos, né? E eles ficavam assim, babando, de boca aberta, tá? Sempre começava as aulas lembrando que Deus fez o mundo, Deus criou todas as coisas, e Deus, quando terminava de fazer algo, ele dizia que era bom. Mas quando ele criou o homem e a mulher, Deus disse que era muito bom. Pode olhar que ele usou muito bom, né? Então, assim, que o corpo da gente, nós somos um espírito que habita num corpo e que tem uma alma. Então, eu sempre digo para ele, eu não estou falando de religião, eu estou falando de nós como uma criação de Deus, para quem acredita em Deus, do universo, para quem acha que é só o universo, de acordo com a fé da pessoa, né? Mas na minha sala de aula todos eram cristãos e todos acreditavam no mesmo Deus. Que o nosso corpo é sagrado, né? Que a literatura, a Bíblia, os estudiosos, os religiosos, né? Trazem que o nosso corpo é sagrado, é templo do Espírito Santo, então a gente deve cuidar muito bem dele, né? Do jeito que a gente faz hidratação na pele, no cabelo, faz exercício físico para ter uma boa forma, procura uma alimentação bem saudável, a gente também se preocupa com a higiene íntima, né? Fazer uma higienização, usar calcinhas adequadas, usar cuecas adequadas, ter toda essa educação da higienização do corpo, não separando, né? Ah, quando toco nas partes íntimas eu tenho que esquecer, eu tenho que pular. Não, pelo contrário, né? Você tem que tratar o seu organismo do pé à cabeça, na alma, no espírito, de forma responsável e saudável. Então, assim, os meus alunos, todos os alunos que passaram pela minha sala de aula, podem se sentir privilegiados, porque nenhum saiu com dúvida, nem mal informado, e foram educados de forma responsável, respeitosa e saudável. Isso é muito bacana quando tu traz essa fala, né, Tânia? Porque para trazer um pouquinho da nossa realidade hoje, porque a nossa realidade não se fala, não existe profissionais capacitados que falem dentro de uma sala de aula como tu fazer uma orientação sexual, uma educação sexual. E é exatamente o que a gente estava falando anteriormente, né? Hoje o tabu e também as questões das crenças acabam associando que quando se fala de sexualidade, a gente está ensinando aquelas crianças a ter um ato sexual. E nós precisamos falar mais, por quê? Porque quando a gente fala de sexualidade, nós não estamos falando do ato sexual, nós não estamos falando de uma penetração, nós estamos falando de educar no sentido nomear as partes do nosso corpo de uma forma correta, nomear o que faz sentido na vida desse indivíduo, sobre ter esse conhecimento, o que é uma sexualidade, como que você nomeia o seu corpo, como que você faz a sua higiene íntima de uma forma correta e saudável. Que na escola e também no seu ambiente familiar, na maioria das vezes isso não existe. Olha o exemplo que você trouxe, né, dessa criança, né? Sempre com essa infecção e talvez por uma ignorância, ou por um tabu, ou por uma crença, enfim. Porque esses pais não souberam ter essa preocupação de ensinar para a filha ou para o filho o que é uma higiene íntima. Porque se eles tivessem ensinado desde o princípio, olha o que eles poderiam ter evitado, né? Quantos danos, muitas dores, desconforto para essa criança. Eu queria também contar um fato. Em 2019, né? Eu tenho uma aluna, tinha uma aluna, né? Que ela não sou mais professora dela. Ela começou a ficar muito quieta na sala. E ela não era uma pessoa de boa comunicação, de participar de todas as atividades. E eu fiquei observando, eu digo, nossa, fulana está tão quietinha, tem alguma coisa acontecendo. Aí eu dividi a sala com outra professora, que ela ensinava matemática e ciências, e eu ensinava português, história, geografia e religião.
Na verdade, eu nunca me prendia às disciplinas, eu procurava as áreas e os projetos. E perguntei para ela se ela tinha percebido alguma mudança nessa aluna. E ela disse que notou realmente ela muito quieta. Eu disse, depois eu vou conversar com ela. Aí, no outro dia, né, eu falei para ela que gostaria que ela ficasse até o final da aula para me ajudar a levar uns livros lá para a sala dos professores. Porque se eu não dissesse uma justificativa assim, os outros alunos iam ficar curiosos. Por que que eu ia ficar, sabe? Aí iam querer ficar também. Eu disse, não, é só para ajudar aqui nos livros. E realmente eu ia levar uns livros, mas eu podia levar só. E aí eu disse para ela, fulano, eu estou notando você tão quietinha, ali, não estou vendo mais nas brincadeiras, nos grupos, não está falando, está muito quieto, está acontecendo alguma coisa, eu posso ajudar, tá? Ela disse, não, não, ela às vezes me chamava de tia, às vezes me chamava de professora mesmo. Não, não, tia, mas nesse dia ela chamou tia. Tô bem, mas e aquele tom de voz assim, tristonho, né? Aí tudo bem, percebi que ela não queria falar, não insisti, mas depois aí eu disse novamente para ela, estou percebendo que você não está bem. Por que você não conversa comigo? Aí, quando foi no mesmo jeito, final da aula, né, ela ficou, e a gente ficou caminhando assim na direção da sala dos professores, aí a gente sentou assim num banco, e ela resolveu me contar. A mãe dela é separada do pai, e ela tem um irmão por parte de mãe, e ela morava com o pai, mas ficava alternando final de semana com a mãe. E aí, no final de semana, ela acordou com o irmão tocando nas partes íntimas dela. E ela disse que congelou, sabe? Ela não conseguiu. Ela disse que achou que até parou de respirar, não conseguiu fazer nada, mas ela disse que abriu um pouquinho o olho e viu que era ele. E aí ela disse que procurou tossir, sabe? Assim, mexer assim um pouco depois de um certo tempo. E aí ela percebeu que ele saiu. Quando ela viu que ele saiu, ela se vira bem rápido e fica de lado dentro da rede, né? E aí ele não voltou mais. E aí ela ficou muito triste, não contou para ninguém, ficou com medo, não sabia o que fazer, tudinho. Aí eu disse, você não falou para sua mãe? Ela disse, não. Nem para o seu pai? Não, se eu falar para meu pai vai matar meu irmão. Aí eu disse, mas você sabe que eu não vou ficar calada, né? Que eu vou ter que fazer alguma coisa. Não posso compactuar com isso e fazer de conta que você não me contou nada. Não, Tânia, por favor, pelo amor de Deus, não faça isso, não sei o que. Então, vamos fazer o seguinte, você vai chamar a sua mãe amanhã, que eu quero conversar com ela, não diga sobre qual assunto. Aí a mãe dela veio, a mãe dela era muito presente, os pais eram muito presentes na escola. E aí eu contei, né? E ela ficou apavorada. Aí ela disse, meu Deus, até disse, fulano, se souber, vai ser uma loucura. Que era o marido, né? Uhum. Disse assim, professora, por favor, me dê um tempo, eu preciso resolver isso e tal. Tudo bem, vou lhe dar um tempo. Aí dei. 2 dias depois ela me procurou, aí disse que tinha marcado um psicólogo para o filho, e que o filho chamou a minha aluna, né? E ficou os 3 assim, que ele disse que ela tinha entendido errado, que ele estava fazendo um carinho nela, que ele passou assim, olhou assim, só para ver se ela estava dormindo, se ela estava bem, mas assim, que foi um carinho de irmão, que não sabe? Só que eu disse para ela, mas carinho de irmãos não toca nas partes íntimas. E ele tocou. Né? Agora, assim, foi muito assim, positivo, porque ela tomou essa atitude, ele realmente foi para a psicóloga, né? Eu acompanhei o tempo, e o combinado, falei o nome da menina, quando a minha aluna fosse para lá, ele não estaria em casa, ele iria para a casa dos avós maternos. Tá? E assim ficou combinado, pelo menos até o momento em que eu tive acesso a essa história, né? E ela disse que era um compromisso dela, que eu não me preocupasse. E depois, alguns dias depois, ela me confirmou que estava assim mesmo, que quando ela ia para lá, ele não estava lá, mas ela disse que mesmo assim não se sentia segura, né? Não se sentia mais à vontade. Agora, como eu tinha falado, o que eu achei positivo é que a mãe acreditou nela. Porque geralmente Raro, né? não acreditam. Isso é muito Geralmente a mãe acha raro. que é coisa da criança que inventou. Será que você entendeu certo, né? E é outro problema, né, Tânia, que quando existe essa questão do abuso, uma suspeita de um abuso, que quando
a vítima relata e fala para os responsáveis e diz, não, você está inventando, você tem certeza? Por mais que seja uma mentira, mas jamais um responsável pode dizer que a pessoa está inventando ou que tá imaginando coisa. Por quê? Porque se é verdade ou se é mentira, nesse contexto precisa ser investigado. Então, enquanto não existir uma verdade concreta, a palavra daquela pessoa é o que está valendo. Então, se aquela criança chegou e falou para a pessoa que deveria defender, que deveria proteger, e não validou o que aquela criança ou adolescente, enfim, estava falando, tirou todas as expectativas que ela estava depositando. Tipo assim, não, essa pessoa vai me proteger, essa pessoa vai me cuidar. E agora, quem vai cuidar de mim? Pois é. E as crianças têm medo, né? Elas têm medo de muita coisa, até porque elas sofrem ameaças, né? O abusador segredinho deles, que ela não deve falar para ninguém, né? E às vezes a ameaça de se ela falar alguma coisa, ele vai matar, ele vai ferir, ele vai fazer alguma coisa com a mãe ou com o pai, né? Assim. E aí a criança se tranca, né? A criança fica com medo, né? Não diz, ou vai ser desacreditada, como o caso de uma outra aluna, né? Que ela, na verdade, eu me aposentei em 2021 e 2022 ela me ligou para contar que saiu da casa da mãe porque o padrasto estava abusando dela, né? E a mãe não acreditou nela, ou pelo menos fingiu que não acreditou, né? E ficou do lado dele, porque a questão financeira, né? Ele que sustentava, tudo mais. Então ela resolveu ir para a casa da irmã da mãe, que é a tia, né? Mas ela foi realmente estuprada, né? Assim, houve realmente. E a menina linda, sabe? Aí eu falei para ela que. Aí ela. Tudo foi feito, deu queixa, tudinho, né? Tava rolando, né? Rolando, tudinho, mas ela já tinha saído. Pelo menos ela foi afastada do abusador, né? Agora, até provar, você sabe como é a luta, né? Até provar e tal. Mas eu disse para ela, olha, eu sei que isso foi muito doloroso para você, que você sofreu muito com isso, se decepcionou de várias formas, de não ter sido acreditada por quem deveria ter defendido você, mas isso não define quem você é. Você é filha amada de Deus, você é uma menina maravilhosa, você sempre se destacou muito na sala, continue com aqueles sonhos que você sempre teve, você vai vencer e um dia isso não vai mais doer em nada em você. Talvez até você vá aproveitar essa sua dor e ajudar outras pessoas, sabe? Perfeito. Aí, assim, eu notei que ela estava assim, bem, não vou dizer bem assim, tranquila, mas eu notei que ela já estava num processo de superação bem avançado, sabe? Aí ela disse que no início foi muito doloroso, foi muito sofrido, chorou, não queria sair de casa, ficou com medo, tudinho, mas já estava fazendo quase um ano que tinha acontecido, quando ela me procurou para contar. Tá? Imagina. Olha ela disse o tempo que ela levou com esse sofrimento, né? Ela disse que lembrou muito de mim, das aulas, das orientações que eu dei, tudinho, lembrou muito. Porque geralmente quando existe uma vítima, né, Tânia, ele sempre, às vezes, as pessoas que ele confia, às vezes não é nem dentro de casa, porque às vezes o abusador está incluso dentro da sua rede ali familiar. Então, olha só, né, você já nem estava mais trabalhando, mas ela precisou acessar uma pessoa de fora para poder botar para fora o sofrimento e o que aconteceu com ela, né? O quanto isso é importante, ter uma rede, uma referência. E o mais bacana disso, que eu sempre falo, e diante do que a gente aprende no estudo, é que quando existe uma questão de um abuso, nós precisamos denunciar. Não é fácil. Não é fácil para a vítima, não é fácil para a família, mas por que nós precisamos? Porque, mediante da denúncia, vai existir uma investigação. Essa investigação, para a vítima, pode ser doloroso, até porque a partir do momento que ela sofreu esse abuso, já foi causado um dano físico, um dano emocional e um dano psicológico nessa pessoa. Mas quando ela entende que alguém defendeu, que alguém está buscando e querendo culpar aquela pessoa que causou aquele dano na vida dela, não é que a dor
que os traumas ou que as disfunções, né, que cada indivíduo que é abusado, ele tem uma forma de receber. A gente não tem como dimensionar o dano que vai ser causado naquela criança ou naquele adolescente, ou até num adulto, que também o abuso não é só com crianças e adolescentes, acontece com adultos também. Então, não tem como a gente dimensionar, mas por que que é importante fazer a denúncia? Porque olha o que você traz, né? Ela demorou, passou mais de um ano para entender que foi doloroso, foi difícil, ela ficou isolada dentro de casa, mas o que que acontece? O tempo foi amenizando aquela dor dela e foi necessário ela perceber que aquela pessoa foi julgada ou foi presa, foi feita a justiça. Não quer dizer que foi sanado a dor, não foi sanado o trauma, não. Mas isso também potencializa essa pessoa a sair com mais facilidade daquela dor. Porque quando existe um abuso, se gera um trauma. Esse trauma não tem como tirar da cabeça desse indivíduo. Vai levar para o resto da vida. Mas dentro da psicologia, trabalhando na saúde mental, a gente trabalha a dor. Então, aquele trauma, aquele fato, ela vai lembrar para o resto da vida. Porém, quando se trata, ela pode ser uma referência. Ela já não vai falar com dor, com tanto sofrimento, porque dentro da terapia, ela trabalhou as suas dores, ela trabalhou todos os danos que foi causado. Claro que isso são exceções, tem pessoas que não superam. Isso depende do dano, da forma como foi, porque isso tudo interfere. O tempo do abuso, quem que abusou, aonde foi, como que foi. Isso também interfere também até para essa pessoa o dano, né? Como que é esse dano, né? A gente tem que ter cuidado, né, orientar as crianças, mas também não precisa, a gente não precisa ficar neurótico, né? Exato. Olhar para todo mundo e ficar perguntando, será que aquele é abusador? Será que não, também não é assim. Mas assim, o importante a gente trazer essa questão, esse debate, é para que a gente fique atento, né? Fique atento ao ambiente, né? Assim, a certas conversas, a certas posturas. Só ficar atento, porque também a gente não vai ficar com medo de todo mundo, neurótico com todo mundo, mas, assim, eu falo sempre baseado nos casos que a gente escuta, né, que a gente lê, que a gente vê aí nos estudos e na própria internet. Como eu conheço um caso de uma criança que estava sendo, vamos dizer assim, molestada, né? Uhum. Na piscina, né? Foi até contado recentemente por uma colega da gente no curso. Conheço um caso de um porteiro desses edifícios, né? Que tentou abordar uma garota, entendeu? Perguntando se ela ficava muito sozinha em casa, quem ficava com ela, que hora os pais chegavam. Isso já é uma abordagem de mal intencionada, né? Uma garota que não tem intimidade, que não tem, né, nenhum tipo de conversação nesse sentido com o porteiro e ele vem com essa abordagem, qual é a intenção dele? É boa? Não parece ser boa, né? Não é. Cuidado com essa história de colo, né? Porque pode ser você sentar no colo do vovô, do tio, do padrasto, do pai, e tá tudo bem. Mas você tem que ver se realmente tá tudo bem, né? Como é que tá sendo ali e tal. Esse Papai Noel no shopping. Olha só, né, que interessante. Olha só que interessante, né? Eu nunca tinha visto falar, né? Esse relato que você trouxe, que é real, né? De um Papai Noel ficar molestando uma criança. Você fala, você não acredita. Mas, tipo assim, foi um fato, foi uma realidade. Então, quando você iniciou, o abusador pode ser qualquer pessoa, um Papai Noel, um amigo, um vizinho. Ninguém vai acreditar que uma pessoa vestida de Papai Noel vai tentar fazer isso, né? Até porque envolve outras pessoas na volta. Mas acontece. E eles, como eles são assim muito habilidosos, né? Eles se preparam para abordar uma criança, um jovem, né? Olha, foi ontem numa aula que eu assisti um caso de um abusador que ele trouxe a vítima do Rio de Janeiro até a cidade dele. Ele pagou um Uber para ir buscar esse jovem. Eu Entendeu? conheço uma história assim. Eles fazem de tudo, porque o investimento do pedófilo, do abusador, porque nem todo mundo, nem todo pedófilo é abusador, nem todo abusador é pedófilo, né? Exato. Eu conheço um caso também, Tânia, que uma pessoa trouxe uma amiga que tinha 3 filhas.
uma de 6 meses, uma de 3 anos e uma de 5 anos, de um estado para o outro. Ele abusou das 3 crianças, ele trouxe com o intuito de abusar. Quando a mãe descobriu que ela foi fazer a denúncia, ela foi barrada pela família, ela teve que sair fugida da cidade, porque ameaçaram ela. É real, isso é real, são fatos reais, sabe? E ela ficou com tanto medo que ela fugiu. E eles têm ela estava em outro estado, não tinha uma família, não tinha uma rede de apoio. Então, os abusadores também eles se aproveitam até disso, da fragilidade da pessoa. Pois é. Então, assim, eu também queria falar essa questão da erotização, da adultização. Eu sou uma pessoa que eu já fiz isso, mas hoje eu não faço mais, de compartilhar fotos de criança, imagem, até pessoas mesmo da família, mas eu já apaguei todas e eu não compartilho mais nenhuma imagem, nenhuma foto de criança. Tem uma criança que eu sigo, a Juju, que eu acho que todo mundo conhece, ela é muito conhecida. Também sigo. Eu compartilhava, porque eu achava o máximo aquela autoestima dela, que é elevada e tal. Mas eu deixei de compartilhar justamente por isso, porque eu tenho receio dos abusadores, né? Exato. Porque eles ficam olhando ali e a gente vê muita criança dançando, bem erotizada, né? Bem, sabe, assim, bem sexualizada, as roupas, e a própria família que não deveria permitir isso, permite, tá? Mas eu não compartilho, né? Eu nem gosto de certas músicas, de certas danças assim. As escolas também, nas suas festividades, trazem essas músicas que incentivam a erotização, que incentivam até o próprio ato sexual, porque os movimentos que a gente vê do corpo são movimentos sexuais, né? De atos sexuais, de atos íntimos. Então, assim, pais, mães, não façam isso, não compartilhem as fotos dos seus filhos, porque não é só o abuso físico ali presencial, não, tem também o virtual, né? Crianças que mandam suas fotos, crianças que mandam nudes, crianças que dançam diante das câmeras. Isso é fato, nós não estamos inventando aqui, a literatura diz, né? Estudos comprovam, né? Exatamente, trazem os números de crianças que são abusadas anualmente, 800 e poucos mil. Exato. Agora, de 2022, né? Então, o número é muito alto, muito alto. E é crianças meninas, crianças meninos, adolescentes, jovens. Até a esposa é muitas vezes violentada, abusada pelo seu próprio esposo. E às vezes sabe que está sendo violentada, porque acha que é normal também, né? Porque não tem o conhecimento. Exatamente. Então, assim, não é carinho, não existe. Gente, criança não namora, criança não beija na boca, criança não tem fantasias. O que pode acontecer de uma criança fazer um relato de ter gostado de um determinado toque foi uma reação do seu organismo, porque ela está viva, ela tem. Ela está viva, né? Então, se você bota uma coisa quente, ela vai sentir, fria, ela vai sentir. Se você toca suavemente, ela vai sentir. Se você toca de forma mais grosseira, ela vai sentir. Porque o organismo da gente está vivo, ele produz reflexo, produz efeito, assim, mas aquilo ali não é prazer. Outra né? coisa, Tânia. Está preparada para isso. Outra coisa muito importante, já que você está falando desse assunto, né? Para quem tem filhos pequenos, postam nas redes sociais a criança pelada. É lindo, mas o que acontece? Gente, tem milhões de pedófilos só fazendo pesquisa para acessar essas fotos e vendem. Então, daqui a pouco, você está postando uma foto do seu filho que achou bonitinho. Gente, o que mais tem é pedófilo entrando nas suas redes sociais, retirando aquelas fotos e vendendo para prostituição, vendendo para pornografia, porque a pornografia hoje é um site que mais ganha dinheiro no mundo. São pessoas milionárias. Então, nós precisamos também falar que a erotização, ela está na música, ela está na dança, ela está na sensualização, ela está como você mexe o seu corpo, mas também, para quem tem filhos pequenos, você uma foto de biquíni da minha filha, cuidem, porque isso não é eu que estou falando, não é a Tânia que está falando, isso pesquisas confirmam, isso é real.
Existem pessoas que estão só cuidando das nossas redes sociais para quando você postar uma foto do seu filho, ele tira um print, ele vende a foto sua, ele vende a foto da sua criança. Isso é real. É muito real. Eu vi uma criança num salão que eu fui fazer uma escova, e aí depois do pedacinho que eu cheguei, essa criança chegou, acho que ela deve ter uns 5, 6 anos. Aí ela. Depois eu prestei atenção que ela estava mexendo no celular, sabe? Ela fazia assim, um Olha biquinho, só. sabe? A inocência, né? Se eu não me engano, é 4 ou 5 anos por aí. Uma menina linda, sabe? Cabelo grande, toda arrumadinha, assim, o cabelo todo cheio de feitinho aqui, a sainha, linda, ela estava simplesmente linda, assim, sabe? Aí, e eu apontando assim para a menina que estava ajeitando meu cabelo, olha ali, sabe? Aí ela olhou, aí disse, é desse jeito, todo dia ela vem para cá e fica assim. Aí eu disse, gente, mas isso é muito perigoso, né? Isso é muito perigoso. Eu queria que você visse o biquinho, assim, na boca, sabe? E virando para um lado e virando para o outro, assim, toda sensual. A Toda gente acha erotizada. lindo, né, Kátia? Ô, Tânia, perdão. A gente acha lindo, né? É muito lindo a gente expor os nossos filhos. Eu não vou mentir, eu já fiz isso com a minha. Mas até eu entender que o que eu estava fazendo, eu estava colocando a minha filha em risco. Hoje, eu não faço mais. Então, é a inocência. Por que que a gente traz, né? Que nós precisamos falar de orientação sexual? Porque inclui esse contexto também. Uhum. Né? O quanto é importante falar, orientar sexualmente o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Porque hoje, gente, as empresas mais ricas do mundo é a pornografia. E o que é pornografia? É tudo que envolve o sexo, é o seu corpo, é fotos íntimas, é foto dos seus filhos, porque pornografia não é só adulto. Tem gente que investe pesado, pesado para ter acesso fotos de criança. Investe muito pesado. Isso é real. A gente teve um final de semana hoje no encontro, eu e a Tânia, nós pudemos participar, a gente viu dados reais, não é a gente que está inventando, e a gente não está aqui para assustar, a gente está aqui porque qual é a nossa intenção? É colocar a nossa boca no mundo, é falar para todo mundo o quanto existe e o quanto nós precisamos falar para evitar que esse tipo de crime aconteça. Porque isso é um crime. É isso mesmo. E assim, por que que as pessoas assim procuram a pornografia? Por falta mesmo de conhecimento, né? Por falta de conhecimento, né, gente? Ninguém está ali para ensinar, então elas vão ali na internet, só num clique, elas encontram uma imensidão de coisa, pronto. E aí, qual é o grande risco? Além dela aprender a informação de forma distorcida, né? Principalmente as pessoas que acessam aqueles vídeos pornôs, né? Aquilo ali, temos que lembrar que ali é uma atriz e um ator, aquilo ali não existe na vida real, aquilo ali não existe. Não espere que seu marido vai fazer aquilo, que sua esposa vai fazer aquilo ali que está naqueles vídeos, porque eles não vão. Aquilo ali não é real e não é saudável, certo? Aquilo ali, para as pessoas que têm suas crenças em Deus, aquilo ali desagrada demais a Deus, até porque os corpos que estão ali são templos do Espírito Santo. Isso eu estou falando baseado na parte da espiritualidade, né? E mesmo que você descarte essa parte da espiritualidade, você também não está trazendo nenhum benefício para o seu organismo, nenhum. E aí você tendo crenças, certo? Você está trazendo crenças para o seu lar, que você prometeu diante de Deus ali no altar, diante do juiz, que você ia ser fiel, que você ia amar sua esposa, ia tratar bem e tal. E ela também diz a mesma coisa, porque a pornografia não tem sexo, é de homem, é de mulher, certo? Vocês estão descumprindo, vocês estão quebrando aquela aliança, aquela promessa, né? E aí vão trazer só coisas ruins para o seu próprio lar, além de desgastar o relacionamento. Porque eu estou dizendo isso baseado em depoimentos que eu já ouvi, né? Eu fui diretora assim, de grupos de casais por muitos anos, e a gente ouvia muito isso, as esposas chateadas com os maridos, porque eles queriam que elas fizessem o que eles assistiam nas pornografias. Mas, olha, isso tem cura, isso tem libertação, porque a gente conhece um caso hoje ele dá os testemunhos dele
em várias igrejas, de que ele foi curado da pornografia, que ele era completamente viciado, né? Passava noites sem dormir, não se relacionava bem com os filhos, não se relacionava bem com a mulher, e ele se libertou. Eu acredito que foi a ação de Deus aí, porque é igual um outro tipo de vício, de droga, de cigarro, de bebida, é igualzinho. E ele se Assim, libertou e hoje ele conta o testemunho dele. Então, tem cura. E o primeiro passo para essa cura é você querer ser curado. E o segundo passo é você buscar informação, buscar se educar, buscar leitura, buscar um especialista para lhe orientar, para conversar com você, que você vai se tornar uma pessoa livre, certo? Desse tipo de coisa. Mas isso, se você não quer colocar o seu filho, a sua filha, no risco da pornografia, eduque. Converse com o filho. Responda aquela pergunta que ele lhe fez. A gente escuta muitas crianças. Mamãe, como foi que eu nasci? Né? Mamãe, o que é sexo oral? Mamãe, né? O que é que está acontecendo com o meu corpo? Por que, é que eu estou sentindo dor aqui? Quando eu tinha 13 anos, que eu comecei a sentir. Mãe, eu tenho que ir para o médico, eu estou sentindo muita dor aqui nesses bilhões, chamava de carocinho, os carocinhos aqui. E nem a minha mãe sabia direito me explicar. Ela sabia que os seios estavam em desenvolvimento, estava nascendo tudinho, que são os brotos mamários, que a gente chama tudinho. Mas isso aí, eu vim saber realmente o que era, lendo, buscando, procurando, assim, com as colegas, tudinho, porque elas já tinham passado por aquilo. Tá? Mas quando a gente se informa, poxa vida, você vai poder orientar seu filho, sua filha, seu aluno, seu sobrinho, seu neto, as crianças de uma maneira geral, qualquer pessoa que chegar perto de você para tirar uma dúvida, você vai saber, mas para isso você precisa ler, precisa levar essas informações para as instituições, né? Assim, as instituições têm uma resistência muito grande, as escolas, a igreja, porque acha que nós, profissionais que damos palestras sobre essas coisas, que a gente vai falar sobre sexo, ensinar seu filho a fazer sexo, despertar. Não, a gente não vai fazer isso, é como a Danile falou. A gente vai levar informações para eles se protegerem, se prevenir, até de doenças, porque doença, uma gravidez precoce. um dos benefícios da educação sexual é a saúde física, é a higienização, é a prevenção da violência, porque a violência não é só sexual, não, tem a violência verbal, tem a violência física, tem a violência psicológica, né? A gente vai trabalhar comportamentos, aqueles comportamentos opositores, aqueles comportamentos difíceis. Tudo isso a gente trabalha, né? A questão da emoção, ensinar para uma criança, um jovem, um adolescente, como é que ele pode lidar com o medo, com a raiva, com a alegria, com a tristeza, sabe? Isso aí são as emoções básicas, mas existem muitas outras emoções. Porque a própria Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, você vai sentir raiva? Vai, Jesus saiu quebrando tudo na frente da igreja, ele sentiu raiva, mas ele não ficou irado, não pecou. Então é isso que ele nos ensina. A gente vai se ver livre da raiva, do medo, da tristeza? Não. Mas a gente vai aprender a lidar. Porque tem gente que não sabe lidar com a tristeza e cai em depressão. Perfeito. E só voltando um pouquinho lá, Tânia, lá quando você citou lá da pornografia, porque eu atendo pessoas que acessam pornografia, né? E o dano que a pornografia causa no cérebro desse indivíduo é o mesmo dano que a cocaína, que o crack causa no cérebro. O dano é muito grande. Porém, nós temos uma vantagem. O nosso cérebro, ele tem neuroplasticidade. Então, nos favorece diante dessa neuroplasticidade, diante dos nossos comportamentos, da nossa conscientização, que acessar a pornografia é errado, acessar a pornografia está causando dano para a tua saúde mental. Quando a pessoa começa a ter consciência, vai moldando. E não é fácil. Eu já atendi diversas pessoas que já se separaram, que não se controla, que já deixou o seu trabalho, porque não consegue ter mais o controle. Pessoas que já tentaram suicídio. Então, também, quando a gente traz a sexualidade envolve a orientação sexual, é a prevenir também uma pornografia, porque quando tu acessa, causa dano, e esse dano pode te levar à tua vida. Porque na maioria dessas pessoas que acessam a pornografia, eles têm uma vergonha tão grande que eles não conseguem nem buscar ajuda.
A maioria deles não vão por vergonha. E aí, qual é a sua válvula de escape? Qual é o seu melhor meio que eles entendem que para eles fazem sentido? É tirar a sua vida, porque ele já perdeu a sua família, ele já perdeu o seu trabalho, ele já não tem mais convívio social. Então, tudo que ele tinha, ele perdeu. Então, ele entende que tirar a sua vida, para ele, é a melhor coisa. E para o homem, ainda é pior, porque o homem tem muitas crenças negativas e há questões do tabu que, para ele chegar num profissional e dizer que acessa uma pornografia, nossa, para um homem chegar, ele tem que estar no fundo do poço. No fundo do poço. E a maioria já tem tentado suicídio, a maioria já tem tentado tirar a sua vida. Eu sei porque eu trabalho com isso. Então, é real. Então, quando a gente fala de educação sexual, é sobre isso também. É sobre saúde mental. E a falar de educação sexual, as pessoas estão entendendo que nós estamos incentivando, educando a fazer sexo. Não é sobre isso. Não é. E outra, educação sexual numa criança de 0 a 5 anos é dentro de um contexto. Conforme ela vai crescendo, é outro contexto, até chegar na sua fase adulta, que se fala do ato sexual. Então, tem muito essa questão dos tabus. Então, as pessoas precisam abrir sua mente, as pessoas precisam tirar essas crenças que não é dentro desse contexto. É um contexto saudável, é um contexto que vai ressignificar para aquela pessoa que está precisando ter essa orientação sexual. E quem são essas pessoas? Começa dentro da família, escola, sociedade, porque a sociedade também está inclusa. Não é algo individual, não é só da família, não é só da escola, é todo um contexto. É. Mas a gente pode comemorar, celebrar, porque agora no final de setembro, né, foi aprovada a lei 14.679, que é uma lei que modificou até a LDB, né, que é a lei voltada para a educação, e essa lei ela está obrigando a formação, né, a formação dos profissionais, dos professores, no caso, né, para eles terem essa formação e poder ajudar, poder se preparar para ajudar né, a formação dessas crianças, né? Até para aprender a identificar quando uma criança está sofrendo maus tratos, né? Quando a criança está sofrendo violência doméstica, quando a criança está inserida num contexto de alienação parental, que essa outra lei aí, ela precisa ser abolida, porque ela não traz benefício para a família. Mas essa lei que eu estou falando agora, que é a 14.679, ela vem para trazer a formação do professor, do profissional que quer se especializar, que quer se preparar para lidar com essa questão de ajudar as crianças a enfrentarem violência, abusos. Tá? Então, isso é muito bom, porque essa é uma luta antiga, né? Em Portugal, isso já existe, é obrigatório os professores terem na universidade estudos sobre isso, né? Mas aqui no Brasil, graças a Deus, nós temos essa lei que foi agora no final de setembro, e acredito que agora, daqui para frente, vai melhorar muito. Porque lei no Brasil, eu acho que o país que tem as melhores leis é o Brasil, mas só no papel. Exato. Né? Precisamos colocar em prática, né? E é por isso que a gente é formada, né, Tânia? Tem essa formação tão completa que a gente fez, né? Que é trabalhar em prol dessa causa, né? Dessa prevenção e orientar mesmo de fato, né? Orientar pais, orientar educadores, pessoas da área da saúde que tenham contato com criança, assistente social, porque tem muitos assistentes social que não sabem nem como abordar uma criança que foi vítima de violência sexual. Porque é o papel da assistência social. E eles não sabem. São profissionais que não estão capacitados. E que bom que existe a Leiliane Rocha, para quem não conhece, que ela é uma referência no Brasil, né? E a gente acabou de fazer essa formação, que só aborda esse tema. Que nós temos projetos, nós vamos colocar em prática, para ver se a gente consegue aparar com o abuso sexual. Gente, isso é global, isso está no mundo. E eu volto a repetir, e que eu e a Tânia estava falando anteriormente. Para quem tem filhos pequenos, cuidem as fotos que vocês colocam nas redes sociais. Hoje,
a empresa mais rica do mundo é a pornografia. E não é a Donilda que está falando. Isso pesquisas confirmam. Eu vou repetir isso, Tenho, porque é muito importante. Então, os pedófilos eles estão nas redes sociais cuidando as fotos dos filhos de vocês para venderem para essas indústrias que são bilionárias. Então, nós precisamos também orientar e nós precisamos divulgar, nós precisamos falar também sobre esse contexto. É real. Isso não é uma história que eu estou inventando. Isso é real. E outra coisa importante também de dizer, porque tem pessoas que pensam assim, mas meu filho não tem nem perigo do meu filho passar por isso. Isso acontece mais naquelas famílias assim que não tem condição, as famílias assim menos abastecidas, favorecidas. Não é não, hein? Não é. Toda criança, ou jovem, ou adolescente, todo, independente de credo, de cor, de religião, de sexo, ela está sujeita a sofrer abuso, certo? É claro que existem aquelas que estão num ambiente que o ambiente em si favorece. Mas isso não quer dizer que uma pessoa... esse caso que eu falei do porteiro na cidade de São Paulo, num bairro nobre, e inclusive o pai da criança trabalha nessa área de rede de proteção. Você imagina? E aí, olha só, não aconteceu um abuso com ela, mas ela foi abordada com um discurso abusivo. Porque o que é que uma pessoa... Um discurso abusivo também é um abuso. Né? Para quem não conhece, é um abuso. E outra coisa, os filhos, né, as crianças, elas não ficam presas dentro de casa, elas têm amizade, elas vão para a escola, elas vão para uma praia, elas vão para um clube, elas saem, né, do seu ambiente. Tecnologia. Exatamente. Então, minha gente, ponha na cabeça de vocês. Não está escrito na testa quem é abusador, certo? E o abusador não é uma pessoa, muitas vezes, distante de você, é uma pessoa até que você confia demais e você jamais desconfiaria que aquela pessoa pudesse fazer isso, mas faz, certo? E é ficar atento. Essas informações é para deixar as pessoas esclarecidas, para ter um olhar sensível, né? Aprender a perceber quando alguém pode estar sofrendo um abuso e a prevenir, né? A proteger a criança. Porque você prevenindo os seus filhos, vocês estão prevenindo ele, não está prevenindo de um abuso sexual, está prevenindo ele de se posicionar diante de quem ele é. Como que ele entende o que é uma sexualidade? Como que ele nomeia o seu corpo com os nomes corretos? Como que ele se posiciona referente à família, à sociedade, à escola? Você está ensinando de uma forma educada. E é isso que nós precisamos fazer. Porque quando a gente ensina e educa de uma forma correta, nós estamos prevenindo diversos danos. Danos físicos e danos mentais na vida dessas crianças. E nós precisamos começar das crianças. Porque uma criança bem educada, bem orientada, vai ser um adulto saudável e um adulto que saiba se proteger. Agora, se é uma criança que não tem uma referência de família, não tem uma educação sexual, essa criança ela está sujeita a qualquer hora sofrer um abuso e ser um adulto adoecido mentalmente com diversos traumas e patologias na sua vida. Então, fica esse recado para vocês, né? Eu acho o ser humano assim lindo, sabe? Assim, às vezes eu fico assim olhando, assim pensando, meu Deus, como é que o senhor... Por isso que ele disse que quando ele fez a gente, né, o ser humano, assim, o homem, a mulher, ele disse que era muito bom. Eu acho lindo. Às vezes eu fico olhando assim, pensando assim nessa palavra de Deus, assim, que ele disse que tudo era bom, mas a gente era muito bom. Então, olha só, eu acho assim muito lindo. Então, vamos cuidar, né, gente? Vamos cuidar da nossa mente, das nossas emoções, né, do nosso corpo, cuidar do jeito que... Tem gente que cuida mais da casa, né? Do chão, do que de si mesmo. Então, vamos cuidar da casa também, mas vamos cuidar da gente, da nossa alma, do nosso corpo, porque o ser humano é muito lindo, né? E vamos ter essa vida com abundância que foi prometida pra gente, uma vida feliz, porque ela é possível, mas depende muito das nossas escolhas, das nossas atitudes, né? Do nosso amor próprio. Quem ama a si mesmo, ama o próprio, né? Porque amar o próximo como a ti mesmo. Então, o a ti mesmo vem antes do próximo. Então, vamos aprender a se amar, a se tratar bem, a se cuidar. E quando é que você se ama? Quando você se cuida. Autoconhecimento, informação, é cuidado, é autocuidado. Então, necessário na nossa vida, né?
vamos ter amor próprio. Prioridade. Exatamente. Mas vamos finalizar, já passou o nosso tempinho, Tânia. Alguém tem alguma pergunta? Alguém ficou com dúvida? Fez sentido para vocês que estão escutando a gente? Qualquer coisa, segue aí a Donilda, me segue também. Lá a gente tem muita informação no nosso Instagram. Qualquer dúvida, pega o direct. Eu sempre tenho alguém lá me perguntando alguma coisa. Que bom, né? Foi um prazer enorme, viu? Estar aqui. Obrigado pelo convite, né? Espero ter. Vamos fazer mais divulgações, né, Tânia? É necessário a gente falar sobre essa nossa nova formação, sobre orientar mais nas redes sociais, né? Fazer essa prevenção, né? Porque esse nosso momento também, de alguma forma, entra dentro de um contexto também de uma prevenção. Então, a gente também precisa se posicionar mais e trazer isso com mais clareza para fazer mais sentido na vida das pessoas, né? Porque, querendo ou não, tem muitas pessoas que estão leigas, né? Estão sedentas dessas informações. Então, para quem não tem, então nós precisamos gritar, nós precisamos falar mesmo para fazer sentido. Enquanto a gente puder estar gritando aqui, a gente vai gritar. Exatamente, essa formação a gente fez com esse propósito, né? Um exército, né? Um exército de pessoas formadas dentro dessa abordagem, né? Da prevenção ao abuso sexual, trabalhar as questões emocionais. Então, é dentro desse contexto, né? O nosso propósito é esse. Exatamente. Então, tá. Então, vamos encerrar. Você quer, para finalizar, quer deixar um recado para todos? O que eu quero dizer é isso, né? No momento em que você se ama, você se cuida. E a educação é uma forma de cuidado, de proteção, de prevenção. Deus abençoe, obrigada pela oportunidade. Até a próxima. Até, pessoal. Tchau, tchau a todos. Tchau, tchau.